Olá, nono ano, aqui quem fala é a professora Marcele. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de estudos amazônicos. O nosso tema de hoje é sobre a valorização da Amazônia, a valorização política e as formas que o governo fez para ocupar a região e desenvolver a economia. Nós vimos nas aulas anteriores, sobre o Getúlio Vargas, que de diversas formas tentou, trazer mais pessoas para a região amazônica e explorar essa atividade agrícola. Para isso, o Getúlio Vargas focou na criação de colônias agrícolas. Essas colônias, gente, que eram criadas lá no meio das estradas, No entanto, essas colônias, elas não foram para frente. Esse projeto do Getúlio Vargas não teve sucesso, porque aconteceu na época a guerra, e aí o Brasil teve que reativar os seringais para a extração do látex. Então essas colônias agrícolas aí, elas não tiveram sucesso, tá? Ainda no governo de Getúlio Vargas, já no segundo governo, ele volta, a criar projetos ainda voltados também para a parte agrícola para desenvolver a região amazônica. E aí o Getúlio Vargas vai criar um órgão chamado Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Esse órgão, gente, tinha como meta principal tornar a agricultura o mais importante meio de ocupação. Então, se a gente observar aí, durante o governo de Getúlio Vargas, o foco dele para ocupar e desenvolver a Amazônia era através da atividade agrícola. No entanto, gente, esse órgão dizia o seguinte, que não era possível fazer esse desenvolvimento porque as pessoas que vinham para cá, elas acabavam voltando. Então, eles incentivavam a vinda de pessoas, de nordestinos para cá, só que as pessoas migravam, voltavam para sua terra natal. Então, essa falta de fixação, esse constante deslocamento dos trabalhadores extrativistas, dificultava esses planos aí do Getúlio Vargas, certo? E aí, gente, o que vai acontecer? Esse órgão vai estimular e também vai patrocinar centros de ensino e de capacitação de jovens na Amazônia. O que isso quer dizer? O Getúlio Vargas, durante o seu governo, ele incentivou, ele criou, muitas vezes, centros de estudos para desenvolver na região uma técnica agrícola muito mais avançada. Ele também, durante o governo dele, incentivou a vinda de nordestinos para cá, para a região, para se fixarem aqui e desenvolver o projeto dele, que era voltado para a agricultura, certo? Então, olha só, além do Getúlio Vargas, outros presidentes na época no Brasil também buscaram desenvolver a região amazônica. O Juscelino Kubitschek foi um desses presidentes. Porém, durante o governo dele, ele trouxe uma outra característica para essa integração, para esse desenvolvimento. O Juscelino Kubitschek, diferente do Getúlio Vargas, que focava na agricultura, o Juscelino ele vai focar na abertura de estradas, na construção de rodovias. Então, ele queria integrar a Amazônia com o restante do Brasil. Então, era através dessas rodovias. E uma muito conhecida foi a rodovia Belém-Brasília. Na época, Brasília, recém aí fundada, então foi a rodovia que ele criou justamente para integrar a Amazônia com o restante do Brasil. E os militares? No governo dos militares, eles também criaram, gente, estratégias e projetos para ocupar e desenvolver a região amazônica. Só que eles também trouxeram de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, assim, qual era o objetivo deles, De que forma eles buscavam alcançar esse objetivo? Então, assim, os militares olhavam para a Amazônia como um espaço vazio e que precisava ser ocupado. Um espaço que precisava também ser desenvolvido e explorado. Então, para poder isso acontecer, eles pretendiam reduzir as importações brasileiras
no setor agropecuário e incentivar a população local a desenvolver essa agricultura e essa pecuária, tá? E aí o governo militar também cria outros programas. Um desses programas aí foi a Operação Amazônia. Nesse programa, gente, eles diziam que para poder fazer com que a região fosse ocupada de forma efetiva, eles precisavam fazer uma política centralizadora, interventora e modernizadora. O que isso quer dizer? É que o governo ele ia dominar toda essa área aí, ou seja, seria, né, projetos intervencionista com, né, a participação até mesmo de capital do governo federal. E aí, gente, o que eles fizeram? Criaram alguns órgãos como o BASA e a SUDAM, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Qual era o objetivo desses órgãos aí? O objetivo deles, gente, o papel deles era planejar, estimular e financiar os planos do governo para a região. Ou seja, de uma forma muito mais simples de explicar qual era o papel da SUDAM e da BASA. Por exemplo, o BASA era oferecer para os grandes latifundiários empréstimos, tá? Por quê, gente? Olha só. Nesses projetos aqui, a gente vai verificar que o pequeno agricultor ele foi esquecido, tá? Somente os latifundiários, ou seja, quem é latifundiários? Aqueles que são proprietários de uma grande área de terra. Somente eles foram beneficiados aí com essa forma de governo, com esses órgãos aí criados. Por quê, gente? Os latifundiários eram vistos pelo governo como sinônimo de progresso. Para eles, aquele pequeno, né, produtor, aquela pessoa que tinha uma área de terra menor, ele era visto como um atraso para a região, certo? Outro projeto criado também pelo governo nessa época foi o PDA, tá? Que era justamente um plano de desenvolvimento da Amazônia. Também tinha como objetivo fazer a integração, a ocupação da região amazônica. De que forma eles iriam fazer essa integração? Ligando a Amazônia com os outros estados do Brasil. Por isso, criaram, gente, várias rodovias, aberturas de estradas. E uma também conhecida é a Transamazônica, certo? Esse PDA, né, teve o primeiro e teve o segundo PDA. Esse PDA foi criado em 1975, o segundo, certo? Esse PDA ele focou no quê? Na área da exploração de minérios, na construções de hidrelétricas e também no agronegócio. Nesse projeto aí, o governo também estimulou a vinda de várias pessoas, principalmente de nordestino, para a região amazônica, certo? E aí, gente, só para finalizar, né, nesse período aí, os militares criavam vários slogans, tá? Para também atrair a população para cá, para a região amazônica. Eles diziam que a Amazônia, né, a Amazônia do progresso, a Amazônia celeiro do mundo. Outra frase muito conhecida também era integrar para não integrar. Então essa frase aí mostra bastante o objetivo, né, dos militares aí em fazer essa integração da Amazônia com os outros estados do Brasil. E também outro slogan que foi criado nessa época do governo dos militares era a Amazônia, um vazio demográfico, que a gente tem visto aí, né, que isso era um pensamento também de vários outros políticos, de vários outros, né, presidentes que passaram pelo Brasil. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek também. Certo, gente? Então, olha só, a gente finaliza por aqui. Tchau, até a próxima aula.